Devem estar lembrados dos tumultos em reação ao caso de Odair Muniz, em que foi queimado um motorista branco por ser branco, é importante que isto se diga, por meia dúzia de selvagens num bairro na zona da Amadora. E, portanto, eu venho mostrar-vos o testemunho do Tiago para nos relembrarmos exatamente do que é que aconteceu, e o silêncio generalizado que houve nas televisões portuguesas foi de tal maneira ensurdecedor que está visto que o problema em Portugal não é o racismo, é o racismo contra determinadas pessoas, porque quando o Tiago foi vítima de racismo no cumprimento da sua função, aí ninguém quis saber. O Tiago foi queimado por ser branco. Vamos ouvir este testemunho. Olhava para eles, porque todos rodeavam, menos esse indivíduo, todos rodeavam o autocarro, por da parte de fora, a baterem no vidro do autocarro, a baterem na porta da frente do autocarro, a dizerem abre a porta, e eu não abria a porta. Quando a pessoa da pistola diz abre a porta, se faz favor, eu abri a porta da frente. Manteve-se sentado ao volante e alimentou a esperança que com calma, diálogo e compreensão seria poupado à violência. E quando eu começo a olhar para a cara das pessoas, começo a dizer deixem-me sair, tu não sais daí, e começam a mandar as garrafas para cima de mim, para o lugar do condutor. Eu começo a sentir o cheiro a gasolina, porque as garrafas partiram, sinto o cheiro a gasolina, continuo a fazer a pergunta, deixem-me sair, mas porquê é que não me deixam sair? É só tirar as minhas coisas e eu saio, e vocês fazem o que quiserem ao autocarro. Ficaram à espera que todos os passageiros saíssem para só o ferirem a seguir. Literalmente fizeram isso, porque eles estavam escondidos. E eu pergunto, depois de um relato destes, o SOS Racismo não decidiu que seria boa ideia manifestar-se? O Mamadou Ba, que gosta tanto de intervir, pelo menos onde houver tacho disponível para o Mamadou Ba, ele intervém. Mas o Mamadou Ba, que gosta tanto de intervir, não achou por bem intervir quando um branco foi vítima de racismo, por meia dúzia de selvagens que achavam que tinham que torturar à frente de toda a gente um motorista da Carris que nada tinha a ver com o caso contra o qual eles se manifestavam, e o Mamadou Ba não achou por bem intervir. Porquê? O racismo só é uma coisa negativa quando é feita contra minorias? Então e contra brancos, como foi o caso deste rapaz, que é o Tiago, que se for preciso ter a sua vida destruída por causa de meia dúzia de selvagens que quiseram destruir um autocarro, que não se estavam a manifestar por porra nenhuma, que a verdade é só esta, destruíram a vida deste motorista e sobre isso já não querem dizer nada. Onde é que anda o SOS Racismo? Queremos saber declarações do Mamadou Ba sobre este tema. Para mim é absolutamente inacreditável que pessoas fiquem muito indignadas com atos de racismo para com minorias, e se for verdadeiramente racismo, eu também não concordo, evidentemente, e ainda bem que houve colegas do Tiago que tiveram a sorte destes selvagens o deixarem sair dos autocarros. Portanto, colegas negros, é importante que isto se diga, o Tiago chegou a dizer isso, porque houve colegas negros do Tiago, segundo o próprio, que conseguiram sair com a autorização dos selvagens que queriam destruir o autocarro, mas os colegas negros conseguiram sair, mas o Tiago, que é branco, ficou no autocarro e levou com os cocktails de Molotov e teve a sua vida destruída por um ato de racismo de selvagens. E o Mamadou Ba, onde é que ele anda? Onde é que ele anda? Isto é que eu queria ouvir. Agora é que eu adorava ouvir a Associação SOS Racismo. Não aparecem. E não aparecem, sabem porquê? Porque as maiorias, segundo esta gente, têm que andar de cabeça baixa. Não têm que pedir desculpa por existir, têm que pedir... Os portugueses em Portugal têm que pedir desculpa por existirem, os franceses em França têm que pedir desculpa por existirem e baixar a cabeça às minorias. Estamos cansados da história dos coitadinhos. Estamos cansados no país todo e na Europa. Já falta a paciência ao europeu comum para aturar estas brincadeiras das minorias. As minorias na Europa não são responsabilizadas como adultos. Este é o meu ponto. E, portanto, têm que ser tão responsabilizadas como as maiorias. Acabou. Fizeram uma ação errada, cometeram um crime, têm que levar com uma pena pesada. Não é andarmos aqui a tentar justificar a violência destes selvagens, porque eles estavam muito revoltados. Estavam muito revoltados, batam com a cabeça na parede. Pode ser que assim se acalmem um bocadinho. Ficam mais calmos, em vez de destruírem a vida de um inocente. Vamos ouvir a segunda parte. Portanto, havia aqui um objetivo muito premeditado. Não foi um molotov que entrou por acaso e que lhe acertou. Foram 8 ou 9. Vejo um indivíduo a dar faísca num isqueiro, da parte de fora do autocarro, e entretanto, conforme faz faísca, o fogo vem todo em direção a mim e eu começo a arder. Dos pés à cabeça, Tiago Cacais conta que tentou apagar o fogo com as próprias mãos. Na rua ouviam-se ecos de impotência e uma esperança em vão. Eles mandaram ele sair, de certeza. Lembra-se de os agressores continuarem a olhar para si, já o Tiago estava em chamas. Eles ficaram a vê-lo. Ficaram ainda um momento. E depois é que fugiram. Tem aqui, isto não foi tema,
Isto não motivou painéis nas televisões portuguesas de comentadores, analistas, já não motivou o debate do racismo estrutural, evidentemente, porque isto não alimenta narrativas. É esta situação que esquece a pessoa comum, o inocente que teve a sua vida destruída, não porque fugiu à polícia, ao contrário do perseguido contra o qual estas pessoas se manifestaram, contra o caso do perseguido de Odeir Muniz. Odeir Muniz fugiu à polícia, resistiu à detenção, abalroou carros pelo caminho. Este senhor estava a trabalhar. Este homem não resistiu a detenções, ninguém da polícia lhe pediu para parar, teve a sua vida destruída porque houve meia dúzia de selvagens que acharam por bem fechar um branco no autocarro. Foi isso que aconteceu. E, portanto, não há verdade tão crua como é que eu estou a dizer aqui. Viram o homem a arder, o homem com coquetéis Molotov no corpo, a arder, à frente destes selvagens, e eles ainda ficaram a ver o bonito espetáculo. Isto foi tentativa de homicídio e teve motivações raciais, ponto. E, portanto, sobre isto não fala ninguém. Gostava de ouvir os especialistas do costume, o Miguel Sousa Tavares, que também gosta das narrativas do racismo estrutural, colocar a Raquel Varela a comentar este tema e o que é que eles vão dizer? Não, nós condenamos toda a violência. Quando uma minoria é vítima de um ato de racismo e mal, evidentemente, não tem que haver atos de racismo, juntam-se grandes comentadores, fazem-se grandes mesas de debate, há grandes análises ao racismo estrutural, os portugueses não deveriam pagar reparações históricas tendo em conta que têm o racismo embutido no corpo. Fala-se de todos os temas e mais alguns, fala-se do ponto de vista histórico, sociológico, cultural, traz tudo para cima da mesa. Este desgraçado que foi abandonado pela justiça, que foi abandonado pelo Estado português, porque nem para salvar a vida deste senhor, não estou a falar sequer do momento, porque o momento, enfim, aconteceu porque há uma impunidade generalizada neste país. Estou a falar do pós. Foi a internet que se juntou para ajudar o Tiago, para lhe dar algumas condições, para fazer algumas doações ao Tiago para que a sua vida se pudesse reconstruir. O Estado abandonou. O Estado que falhou pela impunidade generalizada que se sente naquele bairro e que se sentiu na altura dos tumultos. O Estado falhou, toda a gente fez o que quis, queimaram caixotes e alguns entravam na esquadra depois de terem sido apanhados em flagrante a queimar caixotes e incendiar propriedade pública e saíam com a proibição de se utilizar um isqueiro. Portanto, alguém acha isto coisa de gente boa da cabeça? Não utilizam um isqueiro, utilizam um fósforo, mas qual é a diferença? Isso é relevante sequer? Juntar meia dúzia de selvagens numa esquadra e dizem-lhe assim, olha, tu agora vais para casa e não podes utilizar isqueiros. Primeiro, quem é que vai fiscalizar isso? E depois, se não utilizar um isqueiro e utilizar um fósforo, já faz sentido? Portanto, por amor de Deus, o que tivemos aqui foi evidente. Meia dúzia de selvagens quiseram prender um homem por motivações raciais num autocarro que ardia, destruíram a vida dele e ninguém quis saber. Não houve Mariana Mortágua, não houve Rui Tavares, não houve na altura Pedro Nuno Santos, que ainda não era José Luís Carneiro, mas continua sem haver José Luís Carneiro e, portanto, estão mais preocupados com as causas das minorias do que com a justiça propriamente dita. E isso deve indignar qualquer pessoa. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.